Vamos começar a nossa escola bíblica dominical e convido vocês a orarem comigo. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, pela graça do Senhor renovada em nossas vidas, por cada família aqui, Senhor, cada filho teu, Pai. Que o Senhor derrame o teu Espírito, Senhor, de sabedoria sobre nós, que possamos ser iluminados por Ti para entender a Tua palavra da forma como ela deve ser entendida. Tem misericórdia de mim e que o Teu Espírito Santo venha falar nesse lugar a todos nós, assim que nós choramos, em nome de Jesus, amém. Meu nome é Ricardo, eu não sei se vocês lembram de mim, eu fui responsável por dar a terceira aula, que estudou especificamente o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10 do livro de Efésios. Naquele momento ainda estávamos estudando um pouco sobre a doutrina, a parte doutrinária do livro de Efésios, que se estendeu até o capítulo 3. E a partir da aula passada com a professora Thalita, nós começamos a ver agora um módulo sobre prática, sobre a prática da doutrina que nós aprendemos até o capítulo 3. E é sempre bom a gente fazer uma pequena recapitulação, porque os textos eles são sempre conectados. Inclusive, a professora Thalita fez um spoiler da minha aula, aí eu vou recapitular a aula dela agora. Porque, de fato, é difícil você separar de forma absoluta os textos, não tem como. Apesar da divisão por capítulos para facilitar, né, a nossa vida, mas o que foi estudado na aula passada está tendo continuidade agora e é importante a gente recapitular um pouquinho. Inclusive, eu fiquei muito feliz porque essa semana, nas nossas células, nós estudamos novamente o capítulo 4 para reforçar aquilo que aprendemos no domingo passado. E nessa parte prática, Paulo ele começa a enfatizar a necessidade de termos unidade na nossa fé. Por que Paulo fala isso? Porque nós temos um único Deus, um único Senhor, um único batismo. Então, por estarmos vinculados a algo que é comum a todos nós, como cristãos, nós precisamos também estar unidos entre nós. E isso é uma coisa que, na prática, aplicando aquilo que Paulo ensinou, usado pelo Espírito Santo, nós devemos colocar em prática hoje, porque, de fato, nós vemos que muitas igrejas têm se digladiado, têm tido, às vezes, divisões, não somente internas, mas como a Igreja de Cristo, por questões, às vezes, que são secundárias ao Evangelho. E a gente tem que se vincular àquilo que nos identifica como irmãos na fé. Porque o nosso Senhor é um único Senhor. A nossa fé é uma única fé. Então a gente tem que ter esse cuidado, e Paulo ele começa a ensinar isso, porque quando ele fala a igreja de Éfeso, ele não está falando somente aquela igreja naquela localidade. Isso aqui serve para a igreja de Cristo. E nós, como igreja de Cristo, temos também essa responsabilidade de, no que for possível, termos paz uns com os outros, não somente com os da nossa igreja, da Igreja Batista Farol, mas com as outras igrejas de Cristo. Claro que sempre discernindo aquilo que vem ou não de Deus, porque o que não vem de Deus deve ser reprovado. E além disso, nós aprendemos também na aula passada que nós, como cristãos, recebemos dons espirituais, sem exceção. Todos aqueles que são regenerados por Deus, que passam a viver uma nova vida em Cristo, recebem um dom espiritual da parte de Deus, na medida dada por Cristo. E esses dons, eles devem ser colocados em favor de quem? De nós mesmos? Não. Eles devem ser colocados em favor da edificação da igreja. Agora, o bonito de tudo isso é porque quando colocamos os nossos dons em favor da igreja, na edificação do outro, para que o outro ele venha a ser fortalecido na fé, que ele venha a ser abençoado, nós, reflexamente,
e estamos também edificando a nós mesmos, porque também fazemos parte da igreja. Então a gente pôde, nessa semana, estudar isso também nas nossas células. E Paulo, ele começa especificamente a tratar de alguns problemas que estão sendo detectados na igreja. E ele não se afasta da responsabilidade de especificar os problemas, os pecados que a igreja muitas vezes tem cometido. Eu lembro que Paulo, ele fala sobre o pecado da mentira, fala sobre o pecado do ódio, quando você não ama o seu próximo, não ama o seu irmão. Tendo em conta que logo no início do capítulo 4, Paulo ele fala que nós devemos suportar uns aos outros em amor, para que a unidade da igreja seja mantida, para que a igreja ela seja edificada. Então nós temos que colocar os nossos dons em prática, aqueles que recebemos de Deus, para que a igreja ela tenha uma unidade, ela seja conservada de forma saudável. E ele começa a falar também sobre a necessidade de evitarmos o pecado. E o curioso é que agora a gente continua nessa aula o que Paulo falou. Logo no início, eu vou tratar do capítulo 5, do versículo 1 ao 14, tá? Então, se você puder abrir a sua Bíblia, é importante, inclusive, eu vou também fazer algumas leituras de textos paralelos que são relacionados com o estudo de hoje, tá? Então, é importante que a gente esteja com a Bíblia aberta para passar por esses outros textos. Eu estou aqui com um passador dos slides, mas eu acho que ele está com um probleminha, aí eu prefiro que o pessoal passe, por favor. Beleza, obrigado. Então, vamos ler aqui o primeiro versículo. A gente vai fazer um estudo aqui versículo por versículo. Tem alguns versículos que eles são tão próximos que eu consolidei numa única leitura, mas vamos tentar abarcar aqui todo o texto. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Assim começa o capítulo 5. Então, para que a gente entenda isso aqui, nós devemos voltar para onde? Para a doutrina. Para o capítulo 1 e o capítulo 2 de Efésios. Por quê? Porque aqui Paulo diz, vocês têm que ser imitadores de Deus, como filhos amados. E a gente lembra que no capítulo 1, Paulo diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Depois ele fala que nós fomos vocacionados por Deus, que fomos alcançados por sua graça e que por meio da fé no seu Filho Jesus Cristo, nós obtemos a salvação e uma vida transformada, uma nova natureza. A gente deve lembrar que nós antes éramos completamente decaídos, completamente mortos em nossos delitos e pecados. Aí o que aconteceu? Obtendo a graça de Deus, nós fomos ressuscitados em Cristo. E assim como a Bíblia fala lá em Ezequiel 37, Deus novamente soprou o Espírito de vida em nós. Nós éramos como um vale de ossos secos e novamente passamos a ter vida pela graça de Deus. E a nossa vida, a nossa nova vida, ela implica uma transformação radical. Porque nós deixamos uma natureza velha, como muitas vezes se fala na palavra, o velho homem, nós deixamos uma natureza velha, morta, e passamos a ter uma natureza nova, com vida em Cristo Jesus. E uma natureza não mais totalmente decaída em pecado, em delitos, em morte, em falhas, em erros. Mas uma natureza que é santa em quem? Em Cristo Jesus. Então nós agora temos uma natureza santa em Cristo. E, portanto, não é possível que nós, como santos, por causa de Cristo, nós não venhamos a imitar a Deus. Então, isso aqui não é apenas uma recomendação.
igreja, se possível, imitem a Deus. Se possível, faça como Cristo fez. Isso não é uma simples recomendação. Isso aqui é uma determinação. Porque se não cumprimos isso, se não imitamos a Deus, se não imitamos a Cristo, provavelmente a nossa regeneração ela não foi completa. Não houve ainda uma regeneração. É claro que nós falharemos, que nós vacilaremos, porque ainda temos resquícios, né, da nossa natureza humana e militamos diariamente contra a nossa carne, contra as nossas cobiças, contra os nossos desejos que são impuros. Mas nós devemos entender que agora nós temos o Espírito de Deus Consolador, que nos fortalece e nos permite combater esses problemas que nós temos. E a gente deve entender que aqui nós devemos imitar a Cristo, a Deus, porque nós temos uma natureza nova. E isso é prova da nossa nova vida. Assim como lá em Adão, né, a Bíblia diz que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E logo depois houve a queda do homem, né, através do pecado original cometido por Adão e Eva. E aí houve uma corrupção do homem, uma corrupção da criação. A criação ela foi corrompida. Então não éramos mais como a imagem e semelhança de Deus de forma integral, como Ele fez assim na origem. Mas agora com Cristo, nós novamente temos a oportunidade de nos tornarmos o quê? Reflexo de Deus, imitadores de Deus, né? Nós novamente temos essa oportunidade de sermos a imagem e semelhança de Deus, em caráter, em essência. Beleza? Deu para entender? Porque Paulo, ele trouxe toda uma doutrina para chegar até essa parte prática aqui. Porque a gente tem que ir para a essência, a gente tem que ir para aquilo que é a fonte. Beleza? E uma vida santa, ela exige de nós uma vida santa, não somente uma vida em recolhimento, sem se relacionar com ninguém. Muitos entendem que para que tenha uma vida santa é preciso você se isolar, se reservar totalmente e não viver em comunhão. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, pelo contrário. A Bíblia nos ensina que é preciso nós estarmos em comunhão uns com os outros. E aí a gente vai para o próximo versículo, que é o versículo 2. Antes disso, eu vou só fazer aqui a leitura de um texto que é paralelo a esse, para a gente ver que não é somente uma preocupação de Paulo, porque às vezes a gente pode se perguntar, mas é só Paulo que está falando isso? Tem algum outro texto da Bíblia que reforça esse fundamento da fé? Tem, gente. Está lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16, do 13 ao 16. Pedro fala assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo. Como filhos da obediência, a gente lembra que Paulo falava que antes éramos o quê? Filhos da desobediência. Mas agora nós somos o quê? Filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, a santidade, a imitação de Deus, a imitação de Cristo, não é somente uma preocupação de Paulo. Então, reforça que a Bíblia, ela é uniforme, ela é consolidada e ela não se contradiz. Beleza? Então agora a gente vai passar para o segundo versículo do texto, que fala assim: e andai em amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus
em aroma suave. Nós devemos imitar a Deus e o quê? Andar em amor. E a gente deve andar em amor sozinhos, como a gente ama sem alguém. A gente tem como amar sem ter um outro a quem amar? Não. Nós devemos ter um destinatário do nosso amor. E quem são os destinatários do nosso amor? Deus e os nossos irmãos. Deus e os nossos próximos. Nós devemos fluir o amor de Deus a todos aqueles que estão perto de nós. Primeiramente a Deus e depois ao próximo. E a gente tem que fugir dessa ideia de que a gente pode viver uma vida cristã, uma vida seguindo a Cristo Jesus, sem pessoas. Inclusive, esse é um lema da nossa igreja, né? Amar as pessoas, né? Amar as pessoas. Que é um lema que é completamente baseado na palavra. Eu conheço algumas pessoas que às vezes se frustram dentro da igreja, se decepcionam com pessoas, e por conta disso acham que é possível que elas vivam uma vida cristã, uma vida de discipulado, uma vida de entrega e de seguir a Jesus Cristo sem estar dentro de uma igreja, de uma comunidade, de pessoas, sem estar perto de pessoas. E isso não é possível, isso é uma falácia. Porque a Bíblia não nos ensina isso. Pelo contrário, em nenhum momento Paulo, aqui, ele recomenda àqueles a se recolherem e a se isolarem. Não, ele fala o quê? Que nós devemos o quê? Suportar uns aos outros em amor, andar em amor, assim como Cristo se entregou e se sacrificou. E aí a gente lembra que Cristo, ele nos ensina que para sermos verdadeiros discípulos, nós devemos negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. O que exige sacrifício, o que exige um trabalho diário, o que exige renúncia dos nossos próprios desejos. Porque muitas vezes nós nos frustramos com o nosso irmão, nós nos decepcionamos com pessoas da nossa igreja. Mas nós devemos entender que nós também continuamos a falhar, que ainda não fomos glorificados com Cristo. Ainda chegará esse momento. Por isso nós ainda temos a luta diária de lutar contra os nossos problemas, contra os nossos pecados, e necessariamente o nosso irmão, ele vai pecar e ele vai nos ofender. Isso é certo. Aquele que está ao nosso lado, ele vai nos agredir, ele vai nos ofender, ele vai nos machucar. E a gente vai fazer o que diante disso? A gente vai fugir e abandonar e viver uma vida em total recolhimento, sem mais relacionamento com pessoas? Não. Imagina se aqueles que são casados, se na primeira briga você se separasse. A loucura que ia ser. Porque o casamento, todo dia, você aprende a perdoar. É ou não é quem é casado aqui, não é verdade? Todo dia você tem que perdoar a sua esposa e seu esposo. Porque todo dia alguma coisa vai lhe ofender, alguma coisa vai lhe machucar e você vai se decepcionar com ele. Mas significa que nós vamos abandonar a nossa esposa, o esposo? Não. Nós devemos perdoar e suportar uns aos outros. Nós devemos colocar em prática o amor de Cristo. Nós devemos colocar em prática o amor de Cristo. E olha só o que fala João, né? Mais uma vez lembrando que não é somente Paulo que fala isso. Lá na primeira carta de João, no versículo 1, é um texto que eu gosto muito de ler e de meditar nele. No versículo 5 até o versículo 7, João fala assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas,
mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, vejam só o que acontece. Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nós, com a nova vida que nos foi dada por Jesus Cristo, nós devemos o quê? Andar na luz. Paulo, lá no capítulo 2 de Efésios, fala que Deus preparou obras para que nela andássemos, boas obras para que nela andássemos em um caminho de luz. E com a nova natureza, nós devemos o quê? Estar na luz. É possível termos uma nova natureza em Cristo e continuarmos em escuridão? Não, senão nós somos mentirosos e a nossa fé é falsa. E a nossa fé é mentirosa. Então, se temos nova vida, se nos reconhecemos como cristãos, como aqueles que receberam de Cristo a salvação e que tivemos uma regeneração no nosso caráter, nós devemos necessariamente andar na luz. E quando nós andamos na luz, o que é que acontece? Nós devemos ter comunhão uns com os outros. Vejam o que João fala: se vocês andarem na luz, vocês terão comunhão uns com os outros. Então, é preciso, como cristãos, amarmos ao próximo, termos comunhão com os nossos irmãos. Assim como Cristo nos amou e nos perdoou, nós devemos também perdoar e amar todos os dias. Nós devemos enfrentar os nossos problemas e buscar, unidos, o aperfeiçoamento da igreja. Unidos, nós devemos buscar o aperfeiçoamento da igreja. Porque nós, quando aperfeiçoamos a igreja com os nossos dons, nós estamos aperfeiçoando também a nós mesmos. Amém? Vocês estão entendendo até aqui a ideia que Paulo quer trazer? Porque ele traz tudo bem assim, devagarzinho e tal, vai fundamentando, vai pavimentando as coisas, para de repente dizer qual é o problema. O problema é que que aquela igreja tinha que amar uns aos outros. Ela não estava exercendo como deveria o amor com o próximo. Senão, eu pressuponho que Paulo não teria se preocupado em tratar sobre esse assunto. E assim também deve ser a nossa igreja. Nós, como irmãos, devemos andar em Cristo em amor e praticar suas boas obras. E aí, Paulo, lembrando um pouco sobre o que fundamenta a nossa fé, ele começa agora a trazer algumas coisas que cutucam um pouco também a igreja. Começa a apontar algumas coisas. E aí a gente passa para os versículos 3 e 4 da carta. Se possível, peço para que os irmãos eles passem o slide para o próximo. Então, acho que tem uma mensagem que eu trouxe aqui, uma frase que eu extraí do livro de João Calvino sobre as cartas a Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Só o que ele disse. Além disso, é possível deduzirmos das palavras de Paulo que, a menos que amemos uns aos outros, nenhuma das nossas realizações será aceita por Deus. Se a reconciliação dos homens, efetuada por Cristo, foi um sacrifício de aroma suave, então nós, de nossa parte, devemos tornar-nos para com Deus um agradável perfume, à medida que seu santo perfume for sendo derramado sobre nós. A isso aplica-se o dito de Cristo: deixa a tua oferta diante do altar e vai e reconcilia-te com teu irmão. A menos que amemos uns aos outros, nenhuma das nossas realizações será aceita por Deus. Então, se não amarmos o outro, o que fizermos será em vão. Se não amarmos o outro, o que fizermos será em vão diante de Deus. Por isso é que é tão importante nós amarmos o nosso próximo. E aí nós passamos agora para os próximos versículos, que são o 3 e o 4. Nem conversação, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ação de graças.
E aqui o que é que Paulo traz como um puxão de orelha para a igreja? Problema da nossa língua. As vãs conversações que saem da nossa boca. Olha a preocupação de Paulo, como devemos ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Vejam que ele não se preocupa apenas com o ato em si, mas até com o falar. E ele traz o quê? Imoralidade sexual. Ele fala sobre impurezas ou cobiças. No capítulo anterior foi tratado sobre o quê? Mentira, sobre o ódio, sobre a insensibilidade ao outro, sobre outros pecados também. Então, nós devemos ter cuidado, porque muitas vezes nós estamos em certas rodas de conversas que há certos diálogos que eles devem ser evitados pelo cristão. Devem ser evitados pelo cristão. A gente tem que lembrar que Cristo nos ensinou que a boca fala do que o coração está cheio. Então, o nosso corpo também, ele é totalmente regenerado em Cristo, inclusive nossa língua. Então, a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a gente se diz cristão, mas continua com um linguajar impuro, com um linguajar sujo, com piadas eróticas. E isso tem que ser combatido. Porque isso não está somente na nossa língua, mas o que? Na nossa mente, nosso coração, nosso interior. Isso é incompatível com uma vida na luz. É incompatível. E o problema da língua não se resume somente a esse tipo de pecado de natureza sexual, impura, de falar bobagem que ofende, que agride. Não. Mas eu lembro também aqui de um pecado que Deus me incomodou muito para falar, que é o pecado da murmuração. Que nós pecamos com a nossa língua quando também murmuramos. E a gente, muitas vezes, recebe tanta graça de Deus, mas vive uma vida de lamentação, de ingratidão, de murmuração, de vãs conversações. Só que Paulo disse que antes nós devemos o quê? Ação de graças. Olha só que forte. Nós somos exortados por Paulo que nós devemos evitar essas coisas e antes dela nós devemos se preocupar em agradecer, em dar graças a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito a nós. E vejam que o murmúrio levou muitas vezes o povo ao deserto. O murmúrio levou muitas vezes o povo de Deus ao deserto. Então a gente tem que se preocupar com o que sai da nossa língua, porque Tiago, ele trata muito bem disso, lá no capítulo 2 do livro dele. Vamos abrir rapidamente? A gente faz uma leitura aqui dinâmica. Olha o que está lá em Tiago 3. Meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabemos que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém tropeça no falar, é perfeito varão. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Aí ele fala no 5, assim também a nossa língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Aí eu pulo agora para o versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma boca só procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargoso? Acaso pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco pode fonte salgada dar água doce. Então nós, como tendo uma fonte nova em Cristo, nós não podemos viver uma vida onde nosso linguajar
não condiz com aquilo que somos. Não condiz com a nossa nova vida em Cristo, com a nova vida santa. E a gente tem que ter muito cuidado, porque, vejam novamente, Paulo não se preocupa somente com o ato, mas com o pensar e com o falar. Porque a boca, ela tem muito poder. Inclusive, Paulo diz que ela serve tanto para bem dizer como para amaldiçoar. Dela saem vida e morte. Da nossa boca sai vida e morte. Então, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com nossa esposa, nossos filhos, o esposo, com os filhos, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Muito cuidado. A língua é um órgão que ela tem que ser bem domesticada. Então, se você tem dúvida no que você vai falar, ou se você tem algum tipo de incômodo, não fale, porque é perigoso. Às vezes a gente lança maldições, a gente não percebe, mas a gente lança maldições que podem afetar vidas de pessoas por muito tempo. Inclusive na nossa casa. Né? Tem muito pai que diz assim, você não tem jeito não, é? Vai dar certo não dessa forma, nunca vai dar certo esse menino. Esse menino é todo errado. Em vez de o que? Estar abençoando. Da mesma forma, falar para a nossa esposa, não vai mudar nunca. Vai ser assim para sempre. Não aguento mais, não vai mudar não, é? Não tem jeito não. E a gente começa a falar coisas que a gente não consegue entender a repercussão que isso vai ter na vida da pessoa. E traumatiza, e machuca, e agride de forma irremediável, muitas vezes. Que somente a graça de Deus para trazer restauração e renovo. Então vamos ter cuidado com a nossa língua. Esse aqui é um dos aspectos práticos que eu tiro aqui do livro de Efésios, principalmente esse capítulo 5. Tá? O falar muitas vezes também revela pecados ocultos. Às vezes a gente não confessa diante de Deus certos pecados, mas a nossa língua nos condena. Muitas vezes pecados sexuais, pecados sociais, que a gente esconde, a gente guarda dentro da gente, ninguém fica sabendo, mas a nossa língua nos condena. Tá? Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter uma renovação inteira. Não é possível que a gente renove somente a nossa mão, o nosso pé, nosso dedo, nosso olho. Meu olho não peca. Você não está olhando, mas sua mente, sua língua está falando que não deveria falar. Então, isso que Paulo traz para a igreja, devemos evitar vãs conversações. Amém? Alguma dúvida sobre esse ponto? Alguém tem alguma contribuição a fazer? Fiquem à vontade, tá? Eu sei que é gravado aqui, mas se vocês quiserem interromper, levantar a mão, pode fazer. Eu acho que deve ter microfone disponível aqui para você poder contribuir com a aula, tá bom? Se não, a gente passa agora para o versículo 5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Então, Paulo, ele estava antes falando sobre o pecado da língua, o pecado que vem pela fala, pelo nosso linguajar, pelo que nós falamos, né? Estava falando disso, e agora ele fala o quê? Que aqueles que são incontinentes, que são avarentos, que é a idolatria, esses não herdarão o reino de Deus. Então a gente tem que ter cuidado, porque a nossa participação no reino de Deus, ela pressupõe uma vida convertida e regenerada, um novo caráter, uma mente renovada no Espírito Santo. E se nós não temos isso, nós não temos participação no reino. E se a gente não tem participação no reino, nós não somos cidadãos. Se nós não somos cidadãos, nós não temos os direitos do reino de Deus. Que é o quê? Salvação. Beleza? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque Paulo, ele fala sobre pecados específicos aqui. Inclusive isso também é tratado por Paulo na carta que ele escreve aos Gálatas. Inclusive eu indico a leitura do capítulo 5 inteiro de Gálatas, que lá ele fala com mais ainda extensão sobre esse assunto,
sobre o que pode vir de nós e o que não pode vir. Porque nós, como regenerados e como radicados em quem? Em Cristo, nós devemos produzir bons frutos. Se não produzimos bons frutos, significa que estamos na árvore errada. Simples assim. Tanto que Jesus ele fala que ele é a videira e o Pai é o agricultor. E nós somos quem? Os ramos. Não é? Nós estamos em quem? Na videira. Aonde? Na videira. Então, se nós estamos na videira, que é Cristo, é evidente que somente poderemos dar bons frutos. Se estamos dando frutos ruins, significa que estamos na árvore errada. Simples assim. Se você está dando um mau exemplo, se você está dando fruto ruim, vive uma vida de pecado, você não está em Cristo. E não tem herança no reino de Deus. Muito simples isso. Porque nós vamos para onde? Novamente para o que é essência, para o que é fonte. Qual é a fonte? Qual é a nossa fonte de vida? O que é que nos dá vida? Cristo. Então, se temos fonte em Cristo, nós devemos jorrar o quê? Água boa, água potável, água viva, dar bons frutos. Do contrário, não participamos do reino. Beleza? Então, isso é claro. Por que Paulo fala sobre isso? Porque nós devemos ter cuidado com quem nós estamos andando. Também. Aqui ele está falando para uma igreja, para uma comunidade. Com quem nós estamos andando. E isso a gente percebe que é uma preocupação de Paulo no versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, é provável, na verdade, é certo que na igreja existam pessoas que se dizem convertidos, mas não são. E Paulo aqui, ele traz essa preocupação da igreja, porque essas características servem para que nós distinguamos quem está em Cristo e quem não está. Entenderam? Entenderam? Isso aqui, Paulo está alertando a igreja, olha, aquele que é assim, não tem participação no reino. Aquele que tem esse tipo de linguajar, que vive uma vida de pecado dessa forma, que fica falando dessa forma, é provável que não tenha participação no reino, que é incompatível com a nova natureza, com a nova vida que recebeu de Cristo. Então tenham cuidado com essas pessoas que têm esse tipo de conversa, para que vocês também não sejam enganados. Não sejam enganados. Então, a gente recebe essa mensagem de Paulo, não somente para a nossa própria exortação, como uma repreensão também a nós, para que não venhamos a ter esse tipo de prática, mas que nós identificamos aqueles que têm esse tipo de prática e para que a gente evite estar perto de pessoas assim. O Salmo primeiro é muito claro, né? Sobre isso. A gente ouve muito, eu escutei muito esse salmo quando eu era adolescente. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor. Então, a gente tem que ter cuidado com quem a gente anda. Se preocupe com quem está ao seu lado, com quem vai na sua casa, com quem está com os seus filhos. Se preocupe. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso não é um ditado, isso é bíblico, né? Paulo pode ser um ditado muito antigo que Paulo utilizou aqui na palavra inspirada por Deus, o que é verdade. As más companhias corrompem os bons costumes. Nós devemos ter cuidado com quem estamos andando, com quem estamos conversando, com quem estamos dividindo os nossos segredos, os nossos sonhos, as nossas preocupações, a quem nós estamos pedindo oração. Você está pedindo oração para alguém que é santo? Ou você está pedindo oração para alguém que é um enganador, que é um falso cristão? Quem você está pedindo oração? Com quem você está compartilhando
os seus sofrimentos. Paulo diz que no 7 que não sejam com eles participantes dessas coisas. Não sejam com eles participantes dessas coisas. Além disso, Paulo aqui também trata sobre aqueles que são falsos profetas. Inclusive, são temas muito tratados por Paulo. Além de Cristo, que falou isso no Sermão do Monte, né? Sobre os lobos nos meios das ovelhas, Paulo ele repete e segue a mesma linha de ensino de Cristo. Nós devemos ter cuidado com aqueles que ensinam de forma falsa, de forma que não corresponde à verdade de Deus, que não corresponde à verdade, porque só há uma verdade, né? Que é a verdade de Deus. Então a gente tem que ter cuidado com as pessoas que deturpam a palavra, que ajustam ela de modo a inserir aí, permitir um pecadinho. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, a gente passa agora para o 7 ao 10. Vou fazer a leitura do 7 ao 10 para a gente passar para a parte final do nosso estudo de hoje. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, Paulo aqui ele reforça essa ideia que nós, novamente, somos filhos da luz. Andamos na luz porque estamos ligados em Cristo. E aqui eu esqueci, eu anotei aqui, eu queria falar de uma coisa também que está no versículo 5, que é um pecadinho que muitas vezes a gente tem uma noção errada sobre ele, que é o pecado da idolatria. A gente tem uma visão um pouco míope sobre esse pecado, porque a gente sempre liga a idolatria ao quê? A adoração de imagens e esculturas. Mas a idolatria não é somente isso. A idolatria é tudo aquilo que nos faz colocar Deus em um segundo plano. Inclusive, Paulo fala aqui que nenhum destes terá herança no reino de Deus. Os avarentos, que são idólatras. Então, não somente a adoração a imagens e esculturas é a idolatria, mas tudo aquilo que coloca Deus em um segundo plano. Então, se você ama mais o seu apartamento, se você ama mais o seu carro, as coisas materiais que você possui do que a Deus, e você está idolatrando essas coisas. Essas coisas são os seus ídolos. Se você ama mais pessoas do que a Deus, se você ama mais sua esposa do que a Deus, se você ama mais seus filhos do que a Deus, você está idolatrando essas pessoas. E isso é pecado. Tem um livro muito bom que é escrito por Timothy Keller, que ele fala é um livro que é intitulado Deuses Falsos. E a gente tem que evitar trazer para a nossa realidade a idolatria a falsos deuses, que não são somente aqueles deuses transcendentais que nós, de certa forma, personificamos em imagens e esculturas, mas que podem ser materiais também. Podem ser pessoas, podem ser coisas, pode ser um amor, pode ser também o quê? Sonhos, que muitas vezes sonhamos com coisas que temos tanta vontade de realizar e colocamos essas coisas em primeiro lugar e, em contrapartida, abandonamos a Deus, relegamos a Deus a um segundo plano. Tá? Então, eu passei isso aí, eu queria trazer esse ensino que eu tiro também aqui do texto. E já finalizando, do versículo 11 ao versículo 14, Paulo ensina o seguinte: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as,
porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando são reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Olha que maravilha. Essas coisas que essas pessoas fazem, esses pecados, essas coisas que são coisas obscuras, elas um dia serão reveladas, ainda que se tentem cobri-las no primeiro momento. Mas tudo será revelado. Todas essas coisas serão reveladas, inclusive todos os nossos procedimentos, todos os nossos atos e pecados serão revelados um dia. E somente Cristo, para que a gente não venha a ser por isso condenado. Tá? Então, nós devemos reprovar esse tipo de conduta no meio de nós, em amor, mas reprovar. Aquilo que não vem de Deus, nós devemos reprovar, ainda que façamos em amor, como Cristo nos ensina. E eu lembro que a gente também estudou sobre isso no Sermão do Monte, sobre a questão do julgar. A gente não pode entender que o amor, ele afasta a necessidade do nosso julgamento, do nosso discernimento, como se fosse coisas que se contradizem. Na verdade, não, elas não se contradizem. A gente tem que, no meio de nós, entender que nós devemos reprovar aquilo que é mal, para que nós não venhamos também a ser contaminados por essas coisas. Tá? Então a gente tem responsabilidade diante de Deus, e a gente tem algo a zelar, que é a palavra de Deus, a sua doutrina que é santa e a sua verdade que é absoluta. Nós não podemos relativizar, tá? A verdade de Deus. Por isso que nós devemos reprovar tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que não corresponde à verdade. Entenderam? Essa é a preocupação aqui de Paulo. Essa é a preocupação de Paulo. E é isso, meus irmãos. Eu termino aqui fazendo uma leitura de Marcos, capítulo 4, versículo 22. É a palavra final aqui de Cristo Jesus na nossa aula de hoje. Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Então é isso, eu acho que a gente aqui pode discutir algumas coisas que a gente tem que ter cuidado na nossa vida cristã, nos nossos procedimentos, nos nossos atos. A gente tem que amar ao nosso próximo, a gente tem que andar em comunhão, a gente tem que viver uma vida santa, tem que ter cuidado com a nossa língua, com o nosso linguajar, porque tudo isso é repercussão daquilo que nós somos. E se nós somos o que é bom, nosso falar também tem que ser bom, né? Se nós recebemos de Deus aquilo que é santo, aquilo que é puro, os nossos atos também devem ser puros e santos. Amém? Então essa é a aplicação prática aqui do que a gente estudou também, do capítulo 1 até o capítulo 3 de Efésios, uma das aplicações práticas. Vamos orar para encerrar essa aula? Deus, nós te agradecemos por essa palavra que muitas vezes nos incomoda, Senhor, mas que o Senhor venha realmente nos constranger, Pai, para que possamos lembrar de onde viemos, a quem pertencemos. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor tire de nós, ó Deus, todo o pecado, que o Senhor lance fora toda a mente impura, suja. Venha Deus, em nome de Jesus, a renovar nossa mente e nosso coração, para que possamos pensar aquilo que vem do céu e não aquilo que está na terra, Senhor. Que nós possamos buscar as coisas que vêm do alto, Senhor, não as coisas materiais, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a aplicar isso aqui nas nossas vidas, que o Senhor possa nos disciplinar quando for preciso, mas que o Senhor tenha de nós misericórdia, Deus. Que o Senhor nos ajude a caminhar, Deus, porque muitas vezes nossa fé falha, que o Senhor venha fortalecê-la, Pai. É assim que nós te pedimos, gratos, Deus, por essa palavra, que muito nos fala, que ela venha a permanecer em nós, ó Deus, e que venhamos a cumpri-la fielmente, de modo que o Senhor venha se agradar, Senhor, das nossas vidas. É assim que nós te agradecemos, já entregando o culto que está por vir, que o Senhor continue conosco, Pai, para que o Senhor venha receber toda a nossa adoração, louvor e gratidão. Em nome de Jesus, amém.